Olá pessoal, nosso último assunto de estatística desse semestre. Nós vamos ver previsão de séries temporais. E nessa última aula, então, nesse método, a gente vai ver como fazer o básico, né, de previsão de séries temporais, utilizando séries de valores em períodos específicos. E a gente vai ver os principais modelos. O pessoal estuda séries temporais aplicadas em administração, principalmente. Tá bom? Então, vamos começar aqui com esses slides que foram adaptados dos slides do livro Levine. Bom, então nós vamos ver alguns modelos de séries temporais de previsão, né, os mais conhecidos, que seriam de média móvel, os modelos de suavização, de tendência, modelos autorregressivos e também modelos baseados em dados sazonais, tá bom? A gente vai ver como escolher o modelo mais adequado, né? A importância desses modelos, desses métodos, é para fazer previsão, para tentar fazer uma previsão na área de negócio, né? Na previsão sobre taxa de desemprego, taxa de juros, por exemplo, na área de marketing, previsão de vendas, não é? Matrículas, é uma área de muito estudo. Os métodos de séries temporais, eles são muito extensos. A gente só vai ver, obviamente, uma introdução, né? Aqui nesse quadro, eles falam sobre a abordagem comum para previsão, né? Lembrando que a gente está fazendo previsão de séries temporais de forma quantitativa, né? E usando dados do passado para fazer previsão de valores futuros, né? Então, tem outras formas de fazer isso, modelos qualitativos tal, e também métodos de previsão quantitativos. A gente acabou de ver método causal, né, que seria regressão entre duas variáveis, uma causando outra, né? Regressão linear simples, a gente viu. Aqui a gente está é uma outra forma que a gente está fazendo, a gente precisa mais tentar entender os dados do passado, supor que aquele padrão vai se repetir, né? E aí fazer uma previsão para valores futuros. Isso vai repetir dessa forma, assim, o padrão, a tendência, as variações cíclicas, né? Então é aí que vocês começam a ver a dificuldade que é, porque o que passou fica fácil de explicar, né? Até mesmo o que passou às vezes não é fácil de explicar, mas imagina depois usar isso para valores futuros. Mas enfim, são as abordagens comuns que a gente tem para fazer previsão em estatística, né? A ideia é que a gente tenha uma série temporal, vamos definir aqui, que eu tenho dados numéricos que eles são obtidos em intervalos regulares de tempo, né? Por exemplo, aqui você tem vendas, né, para vários anos. Pronto, eu tenho uma série temporal, porque eu tenho aqui os períodos regulares, de ano em ano, e eu tenho valores de vendas aqui. Não falou a unidade, mas vamos supor que seriam milhares de reais, então 75 mil reais, 74 mil reais, 74.200 e assim por diante. Isso vai definir a série temporal que a gente quer estudar. Os intervalos podem ser anuais, pode ser trimestral, mensal, semanal, diário, por hora, assim, enfim. Eu tenho a unidade de tempo, né? Ela pode ser variada aqui, vários tipos de unidades que eu tenho interesse em estudar. E a variável que eu tenho, uma variável quantitativa, né? Aqui no caso é vendas, que eu posso tirar a média, que posso fazer esse tipo de análise com dados quantitativos. Por exemplo, esses dados nessa forma que eu tenho aqui, nessa tabela, né? Eles são registrados, eles são exatos, tal, mas o que a gente muito está interessado em fazer é observar o comportamento deles, e isso pode ser visto no gráfico da série temporal. Esse gráfico é parecido com aquele gráfico de dispersão que a gente viu, um gráfico onde eu tenho no eixo X e Y, né, eu tenho duas variáveis, um gráfico de dispersão, só que aqui a diferença é que ele tem que ter os pontos conectados. E a variável X, obrigatoriamente, é a variável que tem o período que eu estou estudando. Então ela pode ser o ano, nesse caso aqui é o ano, 1975, 77, 79. Então ele está de 2 em 2 anos marcado aqui na escala. Só que ele está de ano em ano mesmo,
sendo observado, né? No eixo X tem o tempo e depois aqui no eixo Y tem aqui a taxa de inflação, né, nos Estados Unidos. Então, você vê aqui um gráfico de série temporal, né? Com esse gráfico você tem ideia, nossa, estava em 1980, estava alto, depois foi caindo e tal, está nesse patamar aqui 2%, enfim. Isso é a forma apropriada da gente estudar a série temporal, fazer um gráfico para a gente visualizar essa série, né? Então, até nos estudos que a gente fez até agora, duas variáveis, a gente tinha um gráfico de dispersão e não ligávamos os pontos nesse gráfico de dispersão para estudar a relação entre duas variáveis. Agora, no gráfico de série temporal, é importantíssimo a gente ligar o ponto para dar essa ideia de passagem do tempo. Passou o tempo de um ano, o valor aqui caiu. Nesse caso aqui, passou mais um ano, o valor subiu. Então, os pontos devem ser ligados no gráfico de série temporal. Okay? A série temporal, a gente vai estudar, o início dos estudos começa a gente reconhecendo as componentes, o que compõe uma série temporal. Então, a gente pode dividir, estudar essas 4 componentes aqui, né? Uma componente de tendência, que é, no geral, como que é o movimento da série ao longo do tempo, é ascendente, descendente, é estável, né? Então, uma tendência. A tendência é uma subida linear, é uma coisa, né? Então, como que se comporta no geral a série. Uma outra componente é a componente sazonal, que são flutuações que são periódicas, né? Então, de tempo em tempo ela se repete. E esse tempo em tempo, ele costuma ser, dentro de um ano, você observa algumas variações que depois no ano seguinte elas se repetem do mesmo padrão, né? Então, tem a ver com a sazonalidade, né? Pode ser mensal, trimestral, enfim, depois a gente vai ver melhor cada uma delas. Uma componente cíclica, ela parece muito com a sazonal, mas a repetição delas, elas são marcadas, né? Depois de mais de um ano que você começa a observar, né? Então, uma repetição de sazonalidade, você pode falar, tem um ciclo, fechou um ciclo, vai começar outro. Então, uma componente cíclica tem a ver com mais de um ano, a longo prazo, né? Movimentos ciclos maiores. Aí. Se acontece dentro de um ano, um mês e tal, tem a ver com sazonalidade. Agora, quando repete mais isso, significam ciclos, né? E uma componente irregular. Essas são flutuações que sempre vai ocorrer, né? Não dá pra gente... A gente quer fazer um modelo para fazer previsão da série e não tem uns ajustes que a gente consegue explicar só com essas 3 aqui, né? Então tem uma flutuação irregular mesmo, que não dá para ser explicada assim com essa modelagem, né? Seriam aí os resíduos que tem no modelo. Ok? E a gente espera que esses resíduos sejam de forma irregular, sejam aleatórios e tudo mais, igual o que a gente tem estudado em regressão, modelos de regressão, né? É importante estudar o resíduo. Se eu conseguir explicar o resíduo por alguma outra variável, então aí já não está tão irregular, está tendo explicação, ok? Bem, então vamos ver cada uma dessas características, um pouquinho mais dessas componentes, né? Então, olha, aqui a componente de tendência é aquilo que eu falei, ela vai aumentar ou diminuir a longo prazo. Geralmente é isso que a gente observa. Aqui eu tenho uma série de vendas no tempo, né? Tem os períodos e eu vejo assim, em geral está uma tendência ascendente. Mas tem essas variações, mas a componente tendência aqui parece, ela está aumentando aqui as vendas ao longo do tempo. É isso. A componente tendência ela pode ser ascendente ou descendente, né? Nesse caso aqui, ó, uma tendência linear descendente. Ela pode ser linear, mas ela pode ser não linear também. Olha aqui, por exemplo, a tendência é não linear. Tem um movimento geral que dela ao longo do tempo, tem umas variações e tudo mais, mas ao longo do tempo ela aumentou, né? Saiu desse patamar de vendas aqui e subiu para esse. Mas está não linear, porque aqui no finalzinho ela já começou a ficar estável. Então, se eu ver ao longo do tempo em geral, ela tem uma tendência ascendente e é não linear. Componentes sazonais, é aquilo que eu falei, o padrão delas é oscilatório, né? Então está aqui embaixo, aumentou.
aí diminuiu um pouquinho, aumentou de novo e tal. Só que se eu mapear isso dentro de um ano, eu vejo que eu tenho lá, ó, no inverno a venda estava alta aqui, depois na primavera caiu um pouco, no verão aumentou mais ainda. Aí depois no outono caiu, aí no inverno voltou. Então é um padrão que vai se repetindo né, nas estações do ano ali. A sazonalidade vem desse nome, mas aqui é trimestral, né? Então o tempo, o eixo X aqui está sendo marcado de 3 em 3 meses, que seriam as estações do ano, né? E aí eu tenho componentes trimestrais aí, uma componente sazonal. Componente cíclica, ela mistura com isso porque eu tenho a sazonalidade e tal. Aqui no caso eu tenho um período de um ano, né? Eu tenho aqui a primeira observação, depois segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima segunda. Aí opa, voltou aqui, deu um ano, ela atingiu aqui um máximo, aqui deu outro máximo localmente, aqui depois começou a cair. Provavelmente esse padrão vai se repetir. Então vamos dizer, fechou um ciclo aqui, agora vai começar um outro ciclo. Então são componentes cíclicas que tem essa sazonalidade mensal ali, mas ele vai começar a se repetir depois de um ciclo. Tá? Então, às vezes a gente mede esse ciclo de pico a pico, né, que fala. Porque ele tem aqui, ó, marcou um valor aqui em cima, num período que estava vindo aqui, marcou esse pico. Aí depois ele aumentou, tal, aí depois tem outro pico aqui. Então, marcando aqui, eu tenho um ciclo. Às vezes através de calhas também, que seria essa parte de baixo aqui, né? Aqui tem uma calha, né? Essa também, aqui tem uma outra. Mas às vezes não fica tão evidente isso na série, então geralmente a gente já busca por essas cíclicos aí a partir de um ano, né? Devido à economia, ao calendário mesmo, e dependendo se é produto, demanda, essas coisas, tem muito a ver a repetição, né? Mas o ciclo pode ser encontrado também através de algumas medidas assim, quando não é tão evidente, né? Bom, as componentes irregulares, como o próprio nome diz, elas são imprevisíveis, né? São efeitos aleatórios devido à natureza mesmo, acidentes incomuns, né? São os ruídos que a gente tem na série histórica que a gente fala. São importantes porque eles que dão as variações em termos das previsões, são muito associados ao risco de não ter aquele valor, né? Se essas flutuações são muito fortes em torno das outras componentes, aí é muito difícil fazer previsão, né? Bom, mas aqui a gente precisa ver, né, como fazer para ver se ele tem a componente de tendência, componente cíclico, sazonal e tal. Vamos ver essa parte de tendência, né? A série que a gente está estudando, ela tem uma tendência, as vendas, tá? Então o gráfico já vai ajudar a gente a ver isso, né? Mas o gráfico tem aquelas variações, tem sazonalidade, tem muita coisa ali, tem as componentes. Como que eu separo isso? E muitas vezes assim, já é suficiente fazer a suavização dos dados. Suavizar os dados, o que é isso? Bom, eu tenho aquela série toda oscilatória e tal, eu posso limpar esses ruídos aí com algumas técnicas, né? E alguns métodos, os mais famosos são média móvel, né? O método de média móvel praticamente faz essa suavização. Tem também a suavização exponencial, que é um tipo de média móvel com uma forma de aplicar um coeficiente de suavização. Mas olha, a média móvel consiste da gente pegar os dados e fazer médias consecutivas para um período escolhido. Então, se eu tenho lá uns 20 períodos, eu escolho alguns, por exemplo, 4 períodos, e resumo essas 4 observações numa média. Então, eu vou ter uma média móvel de comprimento 4. Média móvel, esse L aqui é o comprimento, é o período que eu escolho para fazer a média. Tá? E suavização exponencial é uma média móvel, só que é ponderada também. Eu escolho se eu vou dar um peso maior para os dados mais recentes ou para os outros intermediários, tal, os mais antigos, enfim. Faz mais sentido a gente dar um peso maior para os dados mais recentes. Nesse média móvel, eu não dou, do jeito que é tradicional aqui, eu não dou peso diferente. Eu pego lá, por exemplo, os dados
eu tenho dados diários durante um mês. Aí quero fazer um estudo desses dados. Eu escolho 7 dias e faço a média móvel. Aí é como se eu tivesse cada ponto, eu pego o resumo, 7 pontos, né, e falo assim, essa aqui é a média semanal. Então, ao invés de ter os dados diários, eu tenho os dados, a média semanal em determinados dias. Vamos ver como isso aí funciona, né? Ó, a média móvel, ela pode ser usada para suavizar a série, né? Mas para suavizar a série não é muito evidente isso nas aplicações. Até mesmo no Excel ele utiliza para fazer previsão já, né? Mas é a mesma técnica, só muda como a gente vê o resultado, né? Vocês já vão entender daqui a pouco. Então, uma série de médias ao longo do tempo ela vai ser obtida. E é claro que essa suavização vai depender da escolha de L. Se eu pegar dados menores, eu vou ter uma suavização menor. Se o L for menos, alguns pontos só para fazer a média, 3 pontos, eu vou ter uma suavização. Se eu pegar mais pontos, 10 pontos, aí eu vou suavizar mais a série, né? Então, a última média móvel que eu tenho, né, ela pode ser uma previsão para um curto prazo. Por exemplo, eu tenho dados de vendas, eu tenho dados do valor do dólar nos últimos 7 dias. Como que vai ser amanhã o valor do dólar? Eu posso pegar esses últimos dias e fazer uma previsão para amanhã, vai ser a média de todos esses 7 dias. Não é um valor muito bom, mas, né, é uma técnica. Né? A gente pode tomar decisão a respeito dessa técnica também. Porque se a gente comparar o gráfico de média móvel, a gente vê que ele pode ser um gráfico que revela tendência. Então, né, porque a ideia de fazer essa suavização é pegar a tendência. Então, se a gente vai fazer na média móvel numa série, pode indicar a tendência dessa série. Comparando a média móvel com os valores reais, a gente pode tomar uma decisão. Vamos ver isso também daqui a pouco. Então, vamos ver exemplo para média móvel de 5 anos, o L igual a 5, e média móvel de 7 anos, L igual a 7, para uma tabelinha com exemplo aqui que a gente tem. Por exemplo, como que funciona a média móvel de 5 anos? Eu considero aqui que a primeira média que eu vou ter, eu vou precisar de 5 pontos. Então eu vou lá nos primeiros pontos que eu tenho, Y1, 2, 3, 4 e 5, e pego todos eles e divido por 5, eu tenho uma média, né? Então este valor aí, ele vai ser o primeiro ponto que eu tenho da média móvel. Então eu perco aí, vamos dizer, 5 pontos para ter uma observação, 1 ponto de média móvel, né? O segundo ponto, eu vou ter que tirar esse primeiro, né, e considerar esse 2, 3, 4 e 5 e acrescentar um outro, o sexto ponto observado, e divido por 5. Com isso eu vou ter o segundo ponto dessa minha média móvel e assim por diante. Então eu descarto alguns pontos para ter uma série de média móvel. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui os dados anuais. Aqui tem, por exemplo, até 11. Tem 11 anos. E eu tenho essas vendas. Fazendo o gráfico, eu venho aqui. Primeiro ano tem 23. O segundo ano tem 40. Terceiro ano tem 25. Caiu aqui. Terceiro, quarto, quinto. Sexto ano, opa. Então aqui parece que está... Eu venho aqui, ó, eu consigo ver uma série, parece que tem uma tendência aí, está aumentando um pouco essas vendas, e parece que sempre, né, assim, ó, deu um ano aqui, depois aquela questão de pico a pico ali, né, vamos ver, aqui deu um máximo aqui deu outro, então parece que tem uma variação cíclica aí de anos. Eu não vou falar de sazonalidade, porque é mais de ano, né, então um fenômeno aí que estou observando, que parece que tem, primeiro 2, 3, 4, quinto ano dá um aumento. Então, 1, 2, 3, quarto ano dá um aumento, na verdade, né? Então, vem aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, depois 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vê que tem esse padrão repetitivo aí, de ano em ano, tá? Mas e a tendência? Bom, para fazer a tendência, a gente precisa tirar essas oscilações todas aí, porque a gente vai estudar a componente de tendência. Então eu preciso fazer uma média móvel. A ideia é fazer assim, ó, eu pego esses 5 pontos que eu tenho aqui e tiro uma média.
A média que a gente está interessado é de vendas aqui, ó. Média móvel de 5 anos. Eu pego esse valor aqui, ó, 23 mais 40 mais 25 mais 27 mais 32 dividido por 5 tem a média. 29,4 está aqui. Mas por que fez a média aqui do 3? Ó? Eu peguei 5 anos, o ano intermediário aqui é esse 3. É porque se eu for fazer o gráfico junto desses valores que eu vou obter de média móvel, onde que eu vou lançar isso aqui no eixo X? Aqui está sugerindo que eu lance no ano 3, que é o meio aqui dos anos que eu estou falando. Então é como se eu pegasse 5 anos, tirasse uma média e atribuir esse valor lá para o terceiro ano. É meio esquisito. O Excel não faz isso, o Excel já põe aqui para o 5º ano mesmo. Né? Ele faz de modo de fazer previsão. Aqui é de modo de fazer uma suavização. Como é que fica se eu fizer então o gráfico dessa média móvel que está aqui mesmo, só que usando esses valores intermediários aqui, esses valores médios do ano? Então eu vou ter... aqui eu mostrei que eu fiz a média para esse primeiro período. Aí é média móvel porque depois eu movo aqui o cálculo da média, né? Descarto esse 23 e coloco 48 e faço um outro cálculo aqui, que seria com 40, 25, 27, 32, 48, resume, vai dar 34,4. E depois eu vou também descartar esse 40, adicionar um 33 e aí fazer de novo essa média móvel aqui com 25, 27, 32, 48, 33, vai resultar tudo em 33. Então eu vou fazendo obtendo esses valores aqui de média, né? Calculada a partir de 5 períodos, 5 anos aqui. Esses valores de média dos anos aqui não é o importante para a gente. Esse daqui eu fiz para saber que eu quero fazer o gráfico da média móvel. Então onde que vai ser o X que eu vou colocar os valores? Aqui está falando para colocar nos valores intermediários. Como tem 5 pontos, fica fácil que é o do meio. Mas se tivesse par, ia dar meio quebrado. Então fica estranho isso daqui, ficar fazendo média desses anos aqui. Não é para fazer média. Mas aqui dá certo para fazer a suavização, né? Então vamos ver como fica. Ó. Fica desse jeito. Então, o que significa isso? Essa questão de suavizar os dados, né? Claramente, você tem aqui a série original em azul, a série vermelha está suavizada, mas ela tem menos pontos. Porque eu preciso descartar aí pontos, né? Eu pego 5 pontos e calculo 1, então vai ficar faltando. O que vocês vão ver aqui no Excel, essa série fica deslocada, ela vem aqui para frente. Ó. Ela sempre está... O Excel não usa o 3. Ó. O que significa esse pontinho aqui, esse primeiro? Significa que eu peguei esse primeiro ponto, que era 23, ó, peguei o segundo, terceiro, quarto e quinto pontos da série original, esses pontos aqui, 5 pontos, calculei uma média e o resultado deu aqui. Aquele valor lá deu 29,4. 29,4, perto do 30. Mas onde que eu vou lançar isso no gráfico? No ano 3. Por que o ano 3? Falei aqui, ó, você pega... calcula a média de 1, 2, 3, 4, 5 e joga no ano 3. Então o Excel não faz isso, o Excel iria jogar no ano 5 mesmo. Né? Mas por que jogar no ano 3? Porque desse jeito você tira uma média dessa série, um gráfico médio, assim, você tira um gráfico médio. Esse gráfico médio é esse gráfico em vermelho. Então depois esse ponto que está aqui em cima, ele foi obtido com 5 pontos dos azuis, que seriam esse segundo, até o sexto. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Calcula a média, dá aqui 30 e poucos lá. E eu joguei no ano 4. E vou fazendo isso sucessivamente ali. Eu tenho uma linha média ali, vai, em torno dessa série. É a tendência da série. Então, se eu quiser ver a tendência da série, eu faço dessa forma. Tá? Porque aí ela vai estar passando no meio da série que está lá, já uma média, né? Uma série média, vamos dizer assim. Então isso vai revelar a tendência. Foi calculada com um período de 5 anos. Você vê o que acontece? A variabilidade dela é bem menor. Você vê que ela quase não tem variação. A azul varia bastante. Essa daqui limpou, suavizou, né? Por isso que chama média de suavização dos dados. Né? Lembrando que ela está colocada no meio da série. Você descartou pontos à esquerda e à direita. Tá? A média móvel do Excel a gente já vai ver
que ela não vai... Vamos ver ali então no Excel, como fazer isso daí lá no Excel. Vou pegar aqui o Excel. Bom, aqui eu estou com o Excel, vamos fazer o ajuste dessa série aqui, né? Então, a primeira coisa eu posso inserir aqui um gráfico, né? Inserir gráfico de dispersão. Eu gosto de inserir o gráfico de dispersão, já tenho gráfico de média e tudo, mas eu gosto de seguir com esse gráfico de dispersão, porque tem mais controle ali para fazer a série, para fazer os dados, né? Então vamos lá. Inserir gráfico de dispersão, posso usar esse aqui, dispersão com linhas retas e marcadores, que essa agora a série temporal tem essa característica. Eu vou selecionar os dados, vai selecionar os dados ali. Então olha só, a série, o valor X da série sempre vai ser o período, o tempo ali, no caso o ano. E o valor Y da série, vendas. Tá? Ok. Vou formatar aqui os títulos, porque senão demora um pouquinho mais. Então, ó, aqui é aquela série, ó. Então eu tenho aqui embaixo o ano, né? Então tem lá 1, 2, 3 até o 12. Vou fixar aqui no ano aqui no ano 1. Depois a gente vê também isso, porque é muito comum a gente precisar escolher esse ano de referência aqui e dependendo dos modelos que a gente escolhe, o 0, o 1 é importante aqui, mas aqui, ano 1. Né? Então eu tenho essa série. Como fazer o ajuste de tendência de média móvel aqui? Mais fácil que tem é usar o ajuste de tendência. Né? Que o ajuste de tendência que a gente viu em regressão, aqui no Excel também tem. Vamos ver aqui. Seleciono os dados, adicionar linha de tendência. Aí eu venho aqui, seleciono a linha de tendência. Você lembra lá que tem a linha linear? Isso é uma tendência linear, a gente vai ver depois isso aqui também. Mas eu posso voltar um pouquinho mais aqui para baixo e colocar a média móvel também. Então ele vai calcular a média móvel. E aqui está considerando o período 2, mas a gente fez o período ali, que a gente fez um cálculo do período 5. Vou colocar período 5 aqui. Tá? Então, coloquei o período 5. Vou ver aqui. Esse estava automático ali. Pronto, período 5. Acho que era isso. 5 por média móvel da série 1. Ok. Acho que posso também formatar para deixar igual aquela que a gente viu. Vou formatar aqui em vermelho a linha. Tá, aumentar um pouquinho mais aqui daqui a pouco. E geralmente quando a gente faz ajustes de linha, assim, a gente coloca um tracejado, né? Para dizer que foi um ajuste. Pronto. Vamos ver ali o gráfico. Aqui, ó, gráfico. Gráfico de tendência. Aí você fala, mas não deu igual aquele que a gente viu lá no slide. Então, aquilo que eu falei, né? O Excel ele joga para frente para a gente comparar sempre o último ponto. Então aqui, esse último ponto que está aqui no período 11, ou então, vamos começar nesse que é mais fácil. Esse aqui do período 5, né? Eu tenho 5 pontos, né? No período do ano 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui eu tenho começo da média móvel. Porque eu peguei e calculei, peguei esses 5 pontos, calculei a média, está aqui, no 5º período. O Excel mostra dessa forma, que é o tradicional da gente ver o cálculo da média móvel. Né? E no slide? Bom, no slide ele estava mostrando no período 3, porque fica mais evidente a suavização da série. Aqui ficou meio deslocado. Assim. Se você jogar para o período 3, isso aqui, ele vai ficar bem mais evidente que a média móvel suaviza a série. Do jeito que está aqui, ela é mais para tomada de decisão. Assim. Por exemplo, ó, vamos supor que a gente está nesse ano 11 aqui. Quanto que está o valor do ano 11? Está 40. Ó. O ano 11 deu 40 as vendas. Quanto que está a média dos últimos 5 anos? Praticamente 40 também. Então você fala assim, poxa, a média de hoje mesmo, real, está igual à média de 5 anos. Então é uma informação importante para a gente. Né? É mais interessante do que você falar que a média dos últimos anos estava igual ao valor lá no ano 9. Né?
Então, a informação gerencial que a gente quer é saber o seguinte: a observação de hoje, o dólar hoje, ele está ao mesmo valor, é uma média da semana, por exemplo. Então, você calcula a média e compara com o valor de hoje. Por isso que o Excel já joga dessa forma a saída, né, dessa análise. Mas vamos fazer a análise igual estava no slide lá. Vou deletar essa linha de tendência aqui. O que a gente faz para o cálculo de média móvel, vou colocar aqui, né? A gente indica assim, ó, média móvel, média móvel de 5 períodos. Então, eu faço o que o Excel faz, né? Ele pega nessa célula, põe igual, média dessas 5 vendas. Pronto, 29,4, que é o valor que estava no slide, certo? Aqui ele falou que está ele põe essa exclamação para dizer, ó, você está esquecendo alguns números adjacentes. Não tem problema, vou ignorar isso, ele não sabe que eu estou fazendo isso. Então agora aqui, para eu fazer a média móvel, é só puxar essa célula que ela já vai fazer, que ela já vai mover, né? Aqui, ó, por exemplo, nesse caso, ó, a média só tem 5 células. Então, cada cálculo que tem aqui, ó, tem 5 valores de vendas. Tá? Aqui também ele deu aquela informação lá, ignorar o erro, não é erro. Então, pronto, aqui estão os valores calculados de vendas médias, de 5 períodos, né? Venda média. Pronto, é isso que eu preciso. E os períodos? Bom, os períodos estão aqui. Se eu fizer agora inserir isso no gráfico, eu venho aqui nesse gráfico, seleciono os dados. Aí eu vejo aqui que eu tenho uma série já, né? Vou adicionar uma outra. Então, valores X da série. Se eu pegar os valores X correspondente aqui, vai ficar igualzinho o Excel. Os valores Y da série, a média móvel. Aqui, ó, ficou igualzinho no Excel, que é aquela média, né, que o Excel fez. Então é isso, ele faz a média móvel. E geralmente é assim que a gente faz para comparar o último ponto. Mas aquela suavização que foi mostrada lá, como que foi feita? Vocês lembram, não começava no 5, começava no 3. Não, fica desse jeito. É como se eu tivesse uma série suavizada. Descarto 2 pontos para cá, descarto 2 para lá, ficou centralizado aqui a média móvel, né, nesse período 3. Então é só uma questão de você mostrar a série, né, como suavizada desse jeito ou como a média móvel mesmo, tradicional que a gente está acostumado, que é naquele período específico. O valor se refere à média do período de 5 períodos aqui, média móvel de 5 períodos, incluindo o de hoje, o último, certo? Então, para todos os efeitos, a gente vai apresentar a média móvel dessa forma, tá? Agora, se você quiser evidenciar que ela é uma média móvel que suaviza a série, então você escolhe um ponto lá para trás que representa o ponto médio, assim, que suaviza a série, ok? Aí a série evidencia a tendência da série. É uma tendência aqui linear, né? Dá para ver que está aumentando, uma tendência ascendente aqui, né? Ela limpou essas variações, ela suavizou essas variações ali, tá? Então é isso, a série é a mesma, dependendo como que você mostra, desse jeito. Depois a gente vai ver alguma vantagem em explicar desse jeito. Bom, vamos voltar nos slides. Suavização exponencial, ela é tipo uma média móvel ponderada, né? Os pesos, a observação mais recente, você pode dar um peso maior. E aí você tem esse peso da suavização, a gente chama W, né? E ele é um peso, varia de 0 a 1. Se o W for pequeno, se for 0, dá mais suavização. E se o W for
Menor W dá mais suavização, maior W é menos suavização. Se você escolher o W igual a 1, você repete a série, então não tem, também não teve média nenhuma. Né? Então, vamos ver como que funciona isso. Mas se ele for perto de zero, ele vai suavizar bastante e vai limpar aquelas variações irregulares. O modelo é assim, ó, primeiro você vai começar, você tem o valor suavizado, né? Valor exponencialmente suavizado para um período I, ele chama EI. E você utiliza a própria estimativa feita para o período seguinte. Então, ó, você começa com a própria observação aqui. Então, o primeiro valor é a própria observação. E o segundo valor? O segundo valor, ele vai dar um peso na observação que você teve lá. Vamos supor, eu estou aqui no ano 3, no ano 2. Então eu venho e aplico um peso na observação do ano 2, né? Aí mais menos esse peso na estimativa que eu fiz anterior. Então você utiliza a estimativa que você fez anterior para fazer a estimativa atual, vamos dizer assim. Então vamos ver como que isso funciona. Mas olha só, aquela mesma série lá, o período de tempo I, eu tenho aqui todos os tempos, tenho as vendas, e agora eu preciso fazer a suavização. Como que eu calculo aqui? Falou lá, o primeiro que eu tenho é o próprio 23, tá vendo? Dá 23, ó. O E1 é o Y1, então E1, o valor suavizado, primeiro, começa a dar o 23, que é o mesmo, o E1 é o primeiro. Tá? Não tem nenhuma informação prévia. Aí o que acontece? Bom, vamos fazer o segundo valor aqui. Quando que eu faço o segundo valor? Vamos escolher um peso para atribuir para os Y que eu tenho aqui. Então é 0,2. Então é 0,2 vezes o Y. Olha essa forma aqui, 0,2 vezes o YI. Então eu estou estimando o ponto 2, é o Y2. Então o Y2 é 40, então é 0,2 vezes 40. Mais 1 menos W, né? Aqui, ó, 1 menos W. Se aqui é 0,20, aqui vai ser 0,8. Então 0,8 vezes o EI menos 1. Então o EI menos 1 é esse valor que está aqui anteriormente, é o E1. Então é o 23, está aqui, 23. Não é esse Y que está aqui. Não é esse 23 que vem aqui. É esse 23 aqui. Vai ficar mais claro na segunda... Como assim, pessoal? 23 é 23. Mas esse valor que está aqui é o que está anterior. E ó, o resultado é 26,4. Então olha só, suavizou. Ele estava 40. O ponto 2 estava 40. Você lembra lá? Olha esse ponto 2, 40. Agora vai ser 23. Vai estar suavizado ali. Bom, mas quanto que vai ser o outro ponto? Bom, vamos para o terceiro ponto, que é o E3. O E3... ele vai ser, o E3 vai ser 0, é o W, né, vezes o Y3. W vezes Y3. Então é 0,2 vezes 25. 0,2 vezes 25. Mais 1 menos W, que é 0,8, vezes o quê? Vezes o E2. Então tá vezes o E2, não é vezes o Y2. O Y2 é 40, mas o E2 é 26,4. Está aqui, ó, 26,4. Então é 0,8 vezes o E2, 26,4. Deu 26,18. Então assim você continua. Sempre nessa parte aqui você usa o E anterior. E sempre aqui você usa o Y da mesma linha. Né? Que é essa forma aqui, ó, nem precisa ter voltado lá. EI é W vezes o YI. Mais 1 menos W vezes o EI menos 1, que é a estimativa anterior. Com isso você constrói a sua suavização exponencial. E aí o resultado é esse. Ó. Você vê, as flutuações foram suavizadas. Né? O valor suavizado nesse caso é geralmente um pouco mais baixo, né? Uma vez que a tendência é ascendente, o fator de ponderação é de 0,2. Então, né? Ele é para pegar a tendência também. Né? Mas assim, a tendência é ascendente, mas aqui deu uma suavizada. Quanto mais eu jogo isso aqui para zero, a ponderação 0,20,
né, ele vai repetir mais os casos passados. Assim. Quando eu mais jogo para zero, ele vai falar assim, olha, a previsão ela está jogando muito, ponderando bastante casos do passado. Ao extremo que se ele for zero, a estimativa minha vai ser só o primeiro valor. Né? Porque aí, se o W for zero, eu não pondero nada os valores observados aqui, né? Vai dar zero mais 1 vezes o anterior. O anterior é 23, então sempre vai dar 23 em 3 em 3, se for zero. Tá? Então é meio esquisito. E se ele for 1 também, aí vai repetir a série inteirinha. Então também não suavizou nada, vai repetir a mesma série. Não é suficiente, porque se ele for 1, aí ele vai estar 1 vezes o y e 0 vezes o anterior. Então vai dar o y. Aí vai dar o y aqui, aí depois vai para outra, vai dar 1 vezes o 25, mais 0 vezes esse anterior. Então ele sempre vai pegar só e vai repetir, né? Então vai ficar igual. E você não suavizou nada, a ideia é suavizar para pegar a tendência. Tá bom? Esse daí tem também na análise de dados Excel para um período. O valor suavizado, você usa isso para fazer previsão também. Né? Qual que é a previsão para o próximo período aqui? Então você pode ajustar, igual a média móvel você também pega para o próximo período, você pega o último ponto aqui também. Ó. O próximo ponto vai ser esse valor que foi suavizado ali, vai ser aqui não está, né? Se terminasse no 10, teria 36,95. Próximo valor. Qual a previsão? 36,95,8. Tá, mas aqui vai ter o 11. Então, o próximo período, 12. Vai repetir essa. É uma limitação. O valor suavizado no último período é usado como previsão para o próximo, que você não tem informação. Então, a previsão no curto prazo, próximo período, utiliza o último ajuste feito. Tá? No Excel tem uma forma de fazer essa análise aí de ajuste exponencial. Na análise de dados, ajuste exponencial. E aí você tem que escolher o fator de amortecimento como sendo 1 menos W. Tá? 1 menos W. Então vamos fazer ali no Excel para ver como funciona isso aqui. Aqui está o resultado do gráfico, né? Tem até erros padrão aqui, mas vamos ver na planilha Excel. Então, esse gráfico aqui tinha sido de média móvel, vou colocar ele para lá. Vamos fazer aqui de ajuste exponencial usando a análise de dados. Ajuste exponencial. Aqui a gente vem com ajuste exponencial, o intervalo de entrada, ali eu marquei vendas com rótulos também. Vou colocar rótulos aqui porque o primeiro valor ali era rótulos. E eu também não precisei escolher o ano, né? Lógico, eu peguei só a parte de vendas porque ele sabe que é período que tem ali. O fator de amortecimento aqui, a gente tem que... O Excel é 1 menos aquele W lá, né? Então, você vê que o fator de amortecimento ele vai amortecer, vai suavizar bastante. Então, quanto maior, mais amortecido. Então, aqui é 0,8. Tá? Vou colocar o resultado do gráfico. Vou colocar no intervalo de saída aqui. Vou colocar aqui. Então aqui está o ajuste feito, tá? Então essa série aqui ele não foi até o último. Vou fazer aqui o ajuste.
Vou colocar 0,2. Então, como que é o ajuste exponencial? Que está aqui. Eu vou, primeiro caso, é o Y, vendas, 23. O segundo, agora repetindo o cálculo que ele fez ali aqui, esse é o W que a gente escolheu. W. O segundo valor é igual, lembra lá? É W vezes o Y. Mais 1 menos W. 1 menos 0,2. Vezes o quê? A estimativa anterior, o ajuste exponencial anterior, que é esse 23 ali. Tá? Ó, 26,4. Tá bom? Agora eu vou fixar as constantes. Quer dizer, esse peso aqui, ó, o F1, isso é fixo. Então agora, ó, eu posso fazer o ajuste exponencial para o período seguinte, ó, 26,12. O que é isso? É 0,2 vezes o Y atual, mais 1 menos o 0,2, que é o peso, vezes o anterior, que é 26,4. Pronto. E aí faço para todos os anos. Tá? Tentei ver que deu certinho. Sabe por que ele não fez a próxima ali, né? Tem que fazer a próxima. Ele está usando para fazer a previsão. O correto seria fazer isso aqui, ó. Pronto. 37,56. Ele não fez, deslocou aqui, não sei porquê. Preciso ver o que eu fiz de errado lá, mas aqui deu certinho. Aqui só ficou faltando esse último ponto. Tá? Vou pegar aproveitar o que ele fez aqui. Ó, tem que fazer assim, pronto. Tá? Esse aqui é o ajuste exponencial aí. Depois eu vejo certo porque que ele... o que eu fiz esse desloqueio aqui. Tá? Bom, vou voltar ali no exemplo. Esse foi o ajuste exponencial. Né? O método de suavização dá para a gente eliminar aquelas variações e tal, né? Agora, para a gente fazer método de previsão baseado em tendência, eu posso fazer, então, qual que é o próximo período? Eu já tinha mostrado para vocês ali. O próximo vai ser, eu pego a média móvel, vai ser o próximo período. Então, eu pego o ajuste exponencial, vai ser o próximo período, a previsão. Mas isso é uma previsão muito simples, né? Tem outras formas de tentar métodos de previsão. Uma delas é a previsão de tendência linear, outra não linear. No fundo aqui, exponencial também, né? Não linear, mas com dados sazonais. Então, para fazer isso, é usar a mesma regressão, estimar uma linha de tendência e usar essa linha para fazer a previsão para o próximo período. Só que aqui entra naquele problema que a gente viu de regressão. Quando a gente tem o eixo X, a gente não deve fazer previsão extrapolar, né? Porque a previsão ela é válida até nos limites. Eu não posso extrapolar para X menor do que eu tenho e nem maior. Então aqui quando a gente tem o X, a gente tem períodos. De 2004 até 2009 a gente tem períodos aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então é importante a gente ver o seguinte: quando eu colocar X, eu posso colocar período e fazer um modelo onde X é um número inteiro, 0, 1, 2, 3 e tudo mais. Então, o tempo como uma variável independente, essa variável independente aqui, o tempo está lá, ela está explicando a variável y. Então, quer dizer, é meio estranho isso, quer dizer, eu tenho que entender a limitação disso, que se eu tenho vendas no eixo y e eu colocar x aqui numa regressão, a regressão a gente tinha visto, é uma coisa que é de variável dependente, independente. Então, se eu faço isso, eu estou assumindo que y é uma variável dependente e dando x eu recupero o y, o que não é verdade, né? Mas ele serve para a gente ver uma linha de tendência. Então, a limitação está aqui.
eu vou achar uma linha de tendência, mas eu tenho que ter a limitação na minha cabeça que não é o tempo que está impactando esse Y, senão eu venho aqui e falo, minhas vendas dependem do tempo. As vendas dependem do tempo. Então o que você faz? Deixa o tempo passar que elas vão aumentar? Não. Então assim, o que acontece com isso é que não é essa dependência de causalidade, não é o tempo que está causando as vendas, mas as vendas estão se comportando com uma tendência linear, né? Pode ser explicada com essa relação, tá? E é claro que se tudo continuar da mesma forma, né, aquela questão lá de economia, você vai ter a expectativa para o próximo período que isso também vai se repetir, e aí você usa essa componente de tendência. Por exemplo, a previsão de tendência linear nessa série, a gente faz o ajuste linear, encontra o B0 e o B1, né, para fazer a estimativa dos betas, beta 0 e beta 1, e aí você encontra essa fórmula média aí, porque essa linha média, essa linha que melhor se ajusta aos dados é essa. Então o ano, né, a variação em um ano aqui, né, aumenta as vendas em 9,57 unidades. Né? Que maravilha, é só esperar o tempo passar. Né? Então é isso que é a limitação. Você tem para o próximo ano uma expectativa de quanto? Faz a previsão lá para o próximo ano. Que, por exemplo, ano 6, você coloca 6 aqui. Não pode colocar 2010, porque você está fazendo X, ficou períodos aqui. Período 0, período 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então aí você tem o 2010, quero fazer a previsão para 2010, põe 6 na equação, e aí você tem 79,3, aí vai dar esse valor aqui em cima, segue lá 79, e vai ser uma boa previsão? Então tem toda essa questão, é uma tendência que você não está pegando sazonalidade, você não está pegando nada mais do que a tendência linear, né? E esse número 79 é a estimativa que você tem. Pode fazer também uma estimativa de intervalo de confiança, a gente viu como fazer isso. Mas aqui, essa é a restrição. E a interpretação de B0 e B1, né? O B1 a gente falou aqui, ó, cada um ano que aumenta, o que acontece? Aumenta em 9,57 unidades as vendas. Tá? Essa é uma média, é uma taxa média que aumenta lá por ano. Né? Quanto que aumenta por ano? 9,57 unidades de Y. E esse 21,9? Esse aqui é a estimativa para o início, lá para o ano 0, né? Quando o ano é 0, quer dizer, o começo do estudo lá, né? Por isso que eu falei, é importante às vezes a gente colocar 0 aqui para ter essa interpretação. Porque se eu colocasse 1 aqui, o B1 ia dar do mesmo jeito, 9,57. Mas o B0 ia dar um pouco menor, porque ele faria um ajuste, e aí, né, eu perderia a interpretação. Porque aqui eu estou falando assim, ó, quando começou o estudo, quando ano 0 aqui, a observação 2004, né? Então em 2004, esse 21,905 é a estimativa para 2004. Mas 2004 eu sei que foi 20. Mas aqui é a estimativa, o ajuste que deu aqui, né, 21,95. Então quando x é 0, eu tenho esse valor previsto pela reta, né? Mas porque eu comecei aqui em 0, então deu certo 2004. Se eu tivesse falado, não, vamos começar do 1. Aí o B0 aqui seria quando o x é 0 e eu não tenho x0. Eu não teria x0 se eu tivesse começado do 1. Seria 2003 no caso. Então tem que tomar cuidado aqui se começa no 0 ou no 1, né? Porque o modelo vai ter uma interpretação. Ok? Uma outra forma de fazer previsão é o modelo não linear. Eu posso usar um modelo não linear também para fazer, né? E aí eu tenho, por exemplo, uma forma quadrática, que depende do tempo ao quadrado. Então, x, ao invés de colocar que depender de x linear, eu também teria um modelo que depende do x ao quadrado. E aí, nesse caso, x é o tempo, né? Então, o tempo vai aumentando, e o y, por exemplo, vendas, vai aumentando, mas de um jeito quadrático, uma parábola, vai aumentando mais, né? Então também é uma forma de eu fazer uma estimativa, né? Um outro modelo que é muito usado, o modelo de tendência,
exponencial é quando eu tenho aqui um beta, né, elevado a x. Então o y, ele, nesse caso, ele vai aumentando de forma exponencial, né? Eu tenho uma base aqui, o beta, e eu tenho um b0 também, e aí eu posso fazer uma transformação. Isso daqui, por exemplo, se eu tomar o log dos dois lados aqui, vai ficar log de y, log de y. E se eu tomar log desse lado aqui, né, eu tenho uma multiplicação, log de A vezes B, por exemplo. Então é log de A mais log de B. Então é isso que aconteceu, eu tenho uma multiplicação, então log de A vezes B vezes C, vai ficar log de A mais log de B mais log de C. Só que esse log de B que eu falei, que na verdade é log do beta 1 elevado a xi. Quando eu tenho log de um b elevado a x, é a mesma coisa que fazer x log de b. Então esse expoente aqui cai aqui na frente, vai ficar x log de b de beta 1. Bom, agora eu tenho uma equação que eu fiz uma transformação nessa daqui de cima. Eu tirei log aqui, ficou desse jeito. Isso aqui parece muito uma regressão, né? Que eu tenho uma variável dependente, aqui um y menor, que um y, que é log de yi, né? Uma constante, seria tipo um b0, e uma outra constante aqui, tipo um b1, vezes o x, e um erro aqui. Né? Mas é só que eu tenho nomes diferentes, mas eu posso reconhecer o modelo de tendência exponencial como sendo uma variável dependente igual a b0 mais um b1x, sendo que esse b1 é uma estimativa do log do beta 1, e o b0 é uma estimativa do log do beta 0. Né? Então, em resumo, se eu tirar log das vendas lá e fazer o ajuste com o xi, eu vou achar estimativas b0 e b1, que no fundo são estimativas do log do beta 0 e do beta 1, que eu posso usar nesse modelo aqui, ó. Eu posso estimar o beta 0 e o beta 1 a partir de fazer uma regressão com o log do y. Então é isso que é feito também, né, para achar, né, esse modelo exponencial. E aí eu tenho a interpretação seguinte, ó, se eu pegar esse B1, esse B1 que está aqui, menos 1, é a taxa de crescimento, né, no período, taxa composta de crescimento, que é o modelo exponencial. A gente vai ver isso aí com mais detalhe. Mas qual modelo que eu escolho? Eu posso escolher um modelo linear, o modelo quadrático, o modelo exponencial, então eu posso fazer alguns testes. É claro, o modelo linear ele é bom quando o y ele vai mudando de forma linear, né? Lógico. Tipo, ó, eu estou num período, né? Aí eu estou no período 1, vou para o período 2, pô, deu uma diferencinha aí do y. Tá bom, mas e do 2 para o 3? Deu outra diferencinha. Elas são iguais? Se elas forem iguais, o período linear, a tendência linear é ótima. Você pode ficar com ela, tá? Ah, mas ela não deu certo isso aí, né? Ele mudou, né? Muda muito. Então, do período 1 para o período 2, né? É diferente do período 2 para o período 3. Tá, quanto que deu essa diferença? Ah, sei lá, deu 10. Não, e do período 2 para o 3, comparado do 3 para o 4? Ah, deu 10 também. Então, pô, eles são iguais. Então, a tendência quadrática é boa. Tá? Não é zero desse período. Se fosse zero, linear era melhor, essas diferenças. Mas elas estão se permanecendo constantes, essas segundas diferenças. Então, o modelo quadrático vai ser bom. Então, é um jeito de você ver isso. Agora, se isso daí não é constante também, não é igual, o modelo exponencial é melhor. O modelo exponencial é assim, ó, vamos supor, do período 1 para o período 2, pô, dobrou, sabe? Do período 1 para o período 2, dobrou. E do período 2 para o 3, dobrou também. Nossa, então, cara, a cada semana tá dobrando aí. Então, isso daí significa que o exponencial vai ser melhor, né? Tipo, nesse mês, as vendas dobraram. E do mês que vem, dobrou também. Beleza, você está com um aumento exponencial. Tá? Então, você pode analisar assim, ó, período 2 menos o 1 dividido pelo 1, vezes 100%. Nossa, teve aí um aumento aí, 120%. Aí depois do 2 para o 3 também. Se isso for uma constante, você está numa curva exponencial. Tá?
Então, uma outra forma também agora de fazer previsão é essa modelagem autorregressiva. Ela é muito estranha, mas costuma funcionar também. Quando tem autocorrelação, né? O valor seguinte, ele depende muito do valor atual. Então você pode investigar se ele depende do valor atual, do segundo período, né? Então tem um modelo autorregressivo de ordem P. Significa que o Y de hoje depende do de ontem, tá? Então, se ele depender do de ontem assim mesmo, é porque tem praticamente autocorrelacionado, né? Você já sabe, de ontem foi esse, então de hoje vai ser isso. Mas se depender do de anteontem e do outro anteontem, então você vai colocando esses Y assim para ver se faz uma regressão e acha esses coeficientes tipo B0, B1, B2, né? Só que aqui é A0, A1, A2, que é de autorregressão, mas ele é a mesma coisa, é um coeficiente que vai multiplicar os valores passados, né? Então, por exemplo, aqui você tem o número de unidades do escritório, né? Ao longo dos anos. E aí quer ver um modelo autorregressivo. No ano 2 tinha 2 unidades, no ano 3 tinha 3, no ano 4 tinha 2, no ano 5 tinha 3, e assim por diante. Como fazer um modelo para entender uma previsão dessas unidades aqui, né? Bom, primeiro você tem que desenvolver uma tabela de ordem, por exemplo, de segunda ordem, de ordem 2, então. Você tem o Y, e aí você faz uma defasagem aqui, de ordem 1. Quer dizer, no ano 3 você vai repetir o ano 2. No ano 4 você vai repetir o ano 3, que é 3. E assim por diante. Então, 4, 3, 2 e tal. De tal forma que o último ano, 6, repetiu o anterior, que é 4. Tá? E isso é defasagem. Por que defasagem? Você pega essa série inteirinha aqui, ela está defasada. Ela começa, você jogou uma para trás. E aqui, defasagem de 2 períodos, significa que você pega esses, nesse ano 4 que está aqui, né? Nesse ano 4, você vai pegar o caso de 2 anos para trás, e coloca aqui. Ou, se eu preferir atualmente, assim, né? Esse 6, ele é explicado por qual período? Pelos 2 períodos para trás, pelo 2, então você coloca o 2 aqui. Quer dizer, então você vai colocar o 2, esse outro 2 que vem daqui, esse outro 3 que vem daqui, e assim por diante, você defasou. E aí você pega essa série toda aqui, que tem dados completos aqui, né, e faz uma regressão. Quer dizer, para explicar esse ano, o que você vai usar? Você não vai usar... Você não usa X, você não usa X nenhum para explicar. Você usa os próprios valores de Y, defasado, né? Nesse caso, o X está implícito porque defasou. Então, para explicar o Y, você usa o Y menos 1 e o Y menos 2. Faz a regressão, né? Tá aqui o resultado, a variável 1, que é essa daqui defasada de 1, e a variável 2, que é defasada de 2. Aí tem aqui. Então, o Y de hoje é 3,5, é um valor constante, mais 0,81 vezes o Y de ontem. Vamos pensar assim, defasado de 1. Menos 0,93 vezes o Y de anteontem. Então, o Y de ontem contribui positivamente, o Y de 2 períodos atrás contribui negativamente. E tem significância estatística, tem que ver lá os valores P e tudo, mas é um modelo autorregressivo, que os dados explicam, os próprios dados vão explicando, né? Tá? E aí você fala assim, vamos fazer uma previsão então para 2009, para 2010, como que você faz? Para 2010, então você vem aqui e você põe os dados de 2009 e 2008, porque assim você faz a previsão de 2010, você pegou defasado em segunda ordem, você não precisa de X nenhum, o X está embutido aqui. O X é o Y observado no X anterior a esse X que você quer saber. Tá? Então, se você quer para frente, você pega o de hoje e o do anterior. Aí a previsão está aqui, 4.625. Tá? Modelo autorregressivo. Você pode escolher várias ordens aqui, né? Então, significa que
O problema é que você tem o grau de liberdade que vai depender. Quanto mais coisa você põe na regressão, pode complicar lá o R² ajustado. Mas você escolhe essa defasagem que você vai querer, né? A defasagem. É claro que se você tem N, você vai ter que descartar, né? Alguns períodos ali. Mas você vai formar uma série de variáveis, né? Com previsões defasadas. Né? Você vai pegar e vai compor aquelas colunas. E usa o Excel ou algum outro software. Né? O R já tem esse modelo automático, não dá tanto trabalho assim. Você coloca a série e já escolhe o modelo de autorregressivo. Mas aqui, ó, você executa o modelo utilizando todas essas defasagens e testa a significância desses betas. Aí você vai saber se a defasagem 1 ela está explicando, se a 2, a 3 e assim por diante. Tá? Bom, mas é isso. E é importante também o modelo de ajuste de série, né? Então você tem que analisar os resíduos, né? O modelo de regressão. Você analisa os resíduos, vê se ele tem todas aquelas análises, os pressupostos da regressão. Aqui tem esse princípio, né, parcimônia, depois eu vou falar dele, é para você usar um modelo mais simples possível, né? Mas depois eu falo mais dele. Análise de resíduos segue todas aquelas questões que a gente já viu em análise de regressão linear, né? Você tem que ter os resíduos aleatórios, não pode ter efeitos cíclicos, porque aí eles não estariam representados. Você também, se o resíduo dá dessa forma, você não ajustou a tendência de forma correta. E aqui também tem sazonalidade, né? Tem uma forma de medir os erros, que seria aquelas somas quadráticas, né? Na regressão no Excel, ele já até apresenta para você essa soma quadrática. Então, se você fizer uma regressão onde a soma quadrática do modelo está maior do que a do outro, então esse modelo está pior do que o outro, né? Tem também uma forma que é o desvio médio absoluto, que você pega, não essa forma aqui de fazer com a soma quadrática, né? Mas aí você coloca módulo mesmo desses resíduos. Aqui tem, você não eleva ele ao quadrado, você toma um módulo. Tá? Aquele princípio da parcimônia que eu falei é tipo, menos é melhor. Quanto mais simples o modelo, é melhor, né? Então, às vezes você vai fazer um modelo lá de mínimos quadrados, mas de forma quadrática e tal. O modelo linear já está legal, então tá bom, a tendência linear é a melhor, né? Modelos mais complexos, você vai fazer autorregressivo de ordem 5 e tal, nossa, você vai fazer que a série está impactando há 5 períodos atrás, é muito ruim isso. Então é melhor você pegar modelos mais simples, que você consegue ter uma razão melhor sobre ele. Claro que se ele funcionar, né? Você pode fazer um modelo que explica de forma polinomial, mas que sentido teria isso? Né? O Excel faz rapidinho, um modelo polinomial. Mas é ruim. É um modelo que fica... não é tão simples de explicar o modelo, né? Ele pode dar um ajuste melhor, mas é muito ruim assim, de explicar. Porque é muito legal você pegar um modelo linear. Y igual a B0 mais BX, mais B1x. É muito fácil, né? Mas eu entendo também, ele pode não estar muito bom o ajuste. Então é isso que você tem que ver. O ajuste e o tanto que ele não é tão simples de explicar. Agora vamos ver modelos com dados sazonais, a última parte que a gente está vendo, que são séries, a gente viu a tendência e tal, né? Viu ajuste de linear, mas vamos ver como fazer para obter essa frequência, né? Componentes sazonais. E aí você pode extrapolar isso também para fazer variações cíclicas, porque a ideia é pegar também uma forma de pegar essa componente de frequência, né? Mas vamos ver como sazonalidade aqui. Muitas vezes, então, as séries têm a componente de sazonal, né? Tem a tendência, tem a sazonalidade e tal. E a sazonalidade, nesse caso aqui, vamos ver trimestral.
O mais fácil que a gente tem que fazer é definir variáveis dummy para os trimestres, né? Então, se eu tenho 4 trimestres, né, eu escolho um para ser o padrão. Nesse caso aqui foi escolhido o trimestre 4. E os outros eu coloco variáveis dummy. Por exemplo, se for trimestre 1, eu crio uma coluna onde, se os dados que eu tenho for do primeiro trimestre, eu vou colocar 1, senão eu vou pôr 0. E assim por diante, crio outra coluna para o trimestre 2 e para o trimestre 3. Quando for o trimestre correspondente, eu ponho 1, senão eu ponho 0. E o trimestre 4? Para o trimestre 4, se tudo for 0, já é o trimestre 4, ele é padrão, você não precisa colocar colunas. Tá? Vamos ver como funciona isso. Tem uns dados ali do Walmart, só falando um pouquinho mais do modelo. Um modelo muito interessante, eu posso fazer isso com modelo linear, modelo equação linear, mas eu vou fazer com esse modelo exponencial que tem várias características interessantes. Eu posso pensar numa forma exponencial para explicar uma série. Nós vamos ver a receita lá do Walmart. Eu vou falar aqui. O y pode ser dado por esse modelo exponencial aqui na forma exponencial, onde eu tenho o beta 0, né, uma constante, tenho beta 1 elevado a x1, isso que é importante, que é um crescimento trimestral, mas aqui é o tempo, assim, o trimestre vai aumentando, né, tem o x ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5 tal, para trimestre 1, 2, 3, 4, 5, tá? Mas eu posso ter aqui um beta 2, né, que é um multiplicador para o trimestre, elevado a T1, o trimestre 1. E, então, o beta 1 ele é um multiplicador para o trimestre, né? No caso aqui, o beta 2 é um multiplicador para o trimestre 1, em relação ao trimestre 4. Então, o beta 3 é um multiplicador para o trimestre 2. O beta 3, trimestre 2, em relação ao trimestre 4. E o beta 4, né, é o trimestre 3, é o multiplicador para o trimestre 3, em relação ao trimestre 4. Então, essa é a expressão que eu tenho. Então, eu quero fazer uma projeção de vendas para o período, né, o X é o período, sei lá, o período 20. Tá bom, mas esse período 20, qual trimestre que é? Se ele for trimestre 1, então eu ponho 1 aqui e 0 nos outros. Então eu vou ter beta 2, então eu multiplico por beta 2, por isso que é um multiplicador. Elevado a 1, então vai dar beta 2. Mas e se esse período 20 for trimestre 3? Se ele é trimestre 3, eu vou pôr 1 aqui. E aí vai 0 nos outros, vai ser beta 2 elevado a 0, beta 3 elevado a 0, vai dar tudo 1, e vai dar beta 4 elevado a 1. Então, multiplico por beta 4. Por isso que beta é o multiplicador para o trimestre que eu estou querendo. Tá? E se for trimestre 4? Se período 20, que é o X, for trimestre 4? Se ele for trimestre 4, tudo isso vai ser 0. Vai ser beta 2 elevado a 0, beta 3 a 0, beta 4 a 0. Vai dar 1. Então, para o trimestre 4 vai funcionar a regra beta 0, beta 1 elevado ao período 20. Se o período 20 for trimestre 4. Tá? Mas como é que eu faço para estimar todos esses betas? Né? Fazer aquela transformação linear. Né? Toma o log disso tudo. Vai ficar log de y igual a log de beta 0, mais log de beta 1 x1, mais log de beta 2 t1, mais log de beta 3 t2, e assim por diante. Só que log de beta elevado a alguma coisa, essa coisa vezes log de beta. Então vai ficar tudo isso daqui assim, ó. E isso é muito uma regressão linear simples, múltipla, né? Regressão linear múltipla, onde eu tenho o B0 mais um B1 x1 mais um B2 x2, só que o x2 é o t, e assim por diante, né? Então, as variáveis são x, t, t1, t2, t3, e as constantes, B0, B1, B2, é log, né? Então, tudo isso vai ficar assim, ó. É uma equação para exponencial, né, com sazonalidade trimestral, só que já transformada aqui, onde as variáveis eu tenho são os períodos e os trimestres estão ali. Então é fácil, é só tirar o log também das receitas, das vendas. Vamos fazer isso aí um exemplo aqui. Aqui tem um exemplo, mas esse exemplo ele saiu aí do livro. Eu vou voltar aqui, vamos fazer o exemplo
para os dados que eu tenho ali do Walmart. Vamos lá no Excel. Então aqui no Excel, deixa eu ver aqui, dados do Walmart, tem essa receita aqui do Walmart, né? Tem várias, tem receita trimestral ali, deixa eu puxar aqui para lá, tem aqui trimestre, receita, né? Tem vários períodos ali. Então, para fazer o cálculo que a gente está vendo lá, é importante que eu tenha uma variável y transformada aqui. Então, eu quero... Essa daqui é a receita de milhões lá do Walmart, dos anos de 2004 até 2009. Tá? E por trimestre já. Então, ó, eu vou pegar aqui o y, vamos ver ali na fórmula como tá. Ó, eu quero fazer essa fórmula aqui. Eu quero fazer uma previsão do y dado por beta zeta. Como que eu faço? Bom, aqui está dizendo, olha, faça uma regressão com log do y. E aí você vai achar o B0, B1, B2, tudo isso aí. Mas você vai ter que ter os trimestres, vai ter que ter o x também, vai ter que ser período. Tipo 1, 2, 3 e tal. Né? E aqui, ó, o primeiro valor, né? Quando o x for igual a zero, se o x for igual a zero, o que vai acontecer? Vai estar o B0, mas vai ter que ter o período... Qual período aqui? Vamos ver ali, o período que está na planilha. Tudo depende de como eu planejar isso aqui, né? Por exemplo, x, se o trimestre 4, vamos mapear tudo em relação ao quarto trimestre. Tá? Então, quarto trimestre vai ser tudo zero aqui. O primeiro trimestre, né, vai refletir quando o x for zero, tem que combinar com esses trimestres e vai ter o beta zero, então precisa estar bem alinhado isso para fazer a previsão. Mas ó, aqui eu tenho trimestre 4, então eu tenho os períodos, eu posso pegar, aqui ele está falando que período 1 aqui, então vamos mapear assim com o período 1, tá? Então vamos colocar aqui o log da receita. Vem aqui. Vou usar o log 10. Então, esse valor aqui, 1,75, é o log desses 56. Calculo para todos. Transformei aqui já log do y. Tá? Bom, log do y, esse vai ser a minha variável dependente. Ela depende do quê? Do período, então eu vou colocar aqui o x. Então, o período, eu vou escolher, começar aqui então no período x igual a 1, né? 2, 24 trimestres. Mas assim, esse é o primeiro trimestre, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, mas são períodos, né? Se eu quiser agora fazer um modelo de y com x, eu posso fazer aqui, né? Só y dependendo de x. Vai dar um ajuste aqui. Esse gráfico do Walmart está feito aqui no período, em anos aqui, mas eu posso jogar aqui para esse período também, não tem problema. É o mesmo gráfico, né? Período 1, 2, 3 aqui, é esse gráfico, tá? Mas aí, ó, a gente vê que tem essa sazonalidade, né? Então, trimestre 1, trimestre 2, 3, 4, o 4 ele está lá em cima, e os outros não. Bom, então eu tenho aqui o período aqui, né? Mapeado. Mas eu tenho essa sazonalidade. Como fazer isso? A gente tinha visto que eu posso criar aqui trimestre 1, trimestre 2 e trimestre 3, que seriam então os trimestres, né, que eu tenho, dada a sazonalidade que eu quero pegar. Que eu estou achando que está diferente, vou mapear tudo em termos do quarto trimestre.
E essas vão ser as variáveis explicativas que eu tenho no modelo para fazer a regressão. Vou voltar lá no slide. Não, esses são os trimestres que eu tenho e aqui é o modelo que eu vou fazer. X1 já fiz lá, T1, T2, T3 eu preciso fazer essas variáveis para descobrir depois os Bs. Então voltando aqui. Aqui é o seguinte, ó, esse trimestre 1 eu vou colocar 1 quando for trimestre 1. E né, nesse caso aqui, ó, 2004, trimestre 1. E vou colocar 0 quando não for. Agora, 2005 é trimestre 1 de novo. Então eu copio. Pronto, assim ó, eu criei a variável dummy trimestre 1. Sempre que for trimestre 1 aqui, eu coloco 1. Trimestre 2 é a mesma coisa. Eu posso até copiar. Só que quando for trimestre 2, eu vou colocar 1. Quando não for trimestre 2, vai ficar 0. Ó, terceiro trimestre está 0. Então aqui eu preencho com 0. E o trimestre 3, a mesma coisa. Tá? Então com isso eu criei variáveis, variável dummy aqui. Tá? E o trimestre 4, como que ficou? Olha só, trimestre 4 aqui vai ser 0, 0 e 0. Pronto. Então com isso tudo eu caracterizo a qualidade, né? Uma variável qualitativa aqui para pegar a sazonalidade. Tá? Trimestral, porque eu tenho trimestres diferentes e eu estou vendo que tem essa sazonalidade. Ó, o primeiro trimestre sempre está para baixo, depois o segundo fica um pouquinho para cima, depois cai de novo e sobe. Está para baixo, um pouquinho para cima, cai, sobe, e assim por diante. Tá? Então, com isso eu vou pegar essa sazonalidade. Bom, agora eu preciso fazer um modelo de regressão. Estas variáveis aqui, explicando essa outra, log da receita aí. Então aqui é y e essas são x. Faço o modelo de regressão linear múltipla. Vou lá na análise de dados do Excel. Regressão. E agora eu vou selecionar os intervalos de entrada, intervalo y de entrada. É o log da receita. Intervalo x de entrada. São todos esses variáveis aqui. X, T1, T2, T3. Tá? Os rótulos, que eu peguei ali na primeira linha, né? Na primeira linha tinha os rótulos. E aqui eu decido se eu vou para uma nova planilha ou para uma região, né? Eu vou deixar o intervalo de entrada e saída aqui para ficar na mesma planilha e eu vou selecionar aqui. Vou selecionar aqui essa coluna aqui, tá ali, né? Como sendo a saída. Daqui para lá vai sair os resultados. Tá bom? Então é isso. Não vou analisar os resíduos agora. Ok? Aqui eu tenho então a saída da regressão. Eu tenho aqui os coeficientes, né? Esses coeficientes da regressão, que são as estimativas B0, B1 e B2. O B0, o B1, B2, B3 e B4, que são os que multiplicam ali, né, as variáveis. E se eu voltar no slide lá, né, eu vejo, ó, B0, B1, B2, B3, né? Só que B0 é a estimativa do log de B0. Então, quanto que vai ser o B0 estimado? 10 elevado, o beta 0 estimado. O beta 0, né? Se o B0 é a estimativa do log do beta 0, eu quero saber o beta 0, a estimativa dele. Vai ser 10 elevado a B0. Então eu já tenho como fazer B0, B1, B2 fazendo 10 elevado ao valor que eu obtive. Então eu vou fazer isso lá no Excel.
Então, estimativas, ó. Beta 0 estimado, né? Beta 0, beta 1, beta 2. Vai ser igual a 10 elevado, o chapéuzinho ali, a interseção, a 66. Então, essa parte é só fazer o beta 0 elevado àquele valor. Beta 0 até o beta 4 aqui, tá? Que é o do trimestre 3, tá? Bom, agora eu tenho aqui então o valor dos betas, né? Lembrando que eles têm a ver com essas com a interseção, né, do modelo. Vou colocar aqui, né? Então, se eu voltar lá nos slides, a gente vê a interpretação deles. Ó, se eu fizer o beta 1 estimado menos 1 vezes 100% é a taxa de crescimento trimestral. Vamos voltar lá. Então, a taxa, né? Igual. Esse beta 1 estimado menos 1 vezes 100%. Ó, 2,3% é a taxa de crescimento aqui, né? Trimestral. Tá? Então, vamos fazer esse modelo. Então, agora aqui, vamos fazer a previsão, né? Y. Chapeuzinho. Como que é a previsão de vendas dada por esse modelo? Então, pelo modelo, se eu tenho as estimativas, eu tenho que fazer isso, ó, beta 0 vezes beta 1 elevado a x vezes beta 2 elevado a t1 vezes beta 3. É essa a previsão. Vamos ver como ficou o ajuste. Vamos fazer aqui o ajuste. Vou puxar um pouquinho para cá, que a expressão vai ficar um pouquinho grande. Tá? Então, ó, o ajuste é igual beta 0 estimado vezes beta 1 elevado a x. Ó, x é o primeiro período. Tá? É isso. Ele está elevado. Eu vou pôr aqui entre parênteses para ficar mais fácil. Beta 1 elevado a x. Esses valores são constantes. Ó, F4 aqui, F4 aqui. Ó, beta 0 vezes beta 1 elevado a x vezes a beta 2, ó. Chapeuzinho elevado a T1. Beta 2 elevado a T1. Também vou colocar parênteses. E também vou fixar o beta 2 estimado, porque ele é constante. Vezes, abre parênteses, aí o beta 3 elevado a T2. Elevado a T2. Fixar também. O último, vezes, abre parênteses, beta 4 elevado a T3. Fecha parênteses, fixa aqui. Ó, 59,06 é o valor ajustado ali, né? E aí você faz para todos os períodos, tá? Olha, vamos ver esse valor aqui. Qualquer um aqui, por exemplo, esse aqui. Então, esse valor é o beta 0. Quando é L aqui, é a coluna beta 0, né? Vezes beta 1 elevado a x1 vezes beta 2 elevado a T1
beta 3 elevado a T2, beta 4 elevado a T3, tá? Então tá tudo aí. E quanto que, por exemplo, esse último ponto, esses pontos aqui que tem o zero, todos eles, toda essa parte que está para cá do beta 2 para frente, dá tudo 1, porque dá todos os T's que estão ali, ó, o E5, o F5 e o G5 é tudo zero, então é elevado a zero, dá 1. Só vai ficar o trimestre 4, né? Vai ficar o beta 1 elevado a X, o beta 1 elevado ao D5, o D5 é 4, né? Então você vai vendo essa taxa sendo utilizada. Bom, essa foi feita a estimativa, agora vamos jogar essa estimativa aqui, nesse gráfico, né? Primeiro, quanto que dava a estimativa linear? Tem uma tendência linear boa, né? Lembra como que a gente fazia lá? Fazia o seguinte, adicionava uma linha de tendência. A linha de tendência, linear e tal. A linha de tendência lá. Tá ali. Linha de tendência linear, né? Qual a previsão para o próximo período? Pegava a linha de tendência, colocava o período, que é o 25, né? Porque aqui está o 24, período 24. O próximo é 25. Então você vem mais ali o 25. Mas vai dar muito, né? Quanto que daria aqui? Né? Então, próximo a esse valor aqui. Mas eu tenho como fazer uma estimativa agora com esse ajuste exponencial que eu fiz, né? Então vou tirar essa linha de tendência aqui, que é tendência linear, eu consigo colocar sazonalidade, por que eu vou ter isso? Então eu vejo ali como que faz, eu seleciono os dados, eu vou adicionar uma série, o valor de x eu vou colocar o mesmo aqui, ó, x é esse 1 aqui. Eu vou colocar até o 24 para ver como que ficou esse ajuste. E os valores y que eu tenho agora são esses valores previstos aqui. Para eu ver se ficou razoável, né? Olha, esse tá o ajuste de tendência que eu fiz aqui, né? Então a gente pode ver que ficou bem interessante esse ajuste, porque ele está pegando a sazonalidade. Tem os erros? Tem os erros. Né? Então, aqui você vê que ele pegou esse padrão ali. Então depois a gente precisa estudar esses resíduos para ver, né? Parece que está começando a errar esse último trimestre aqui. A previsão era que ele fosse bem maior, que esse quarto trimestre ali ele está pegando essa, né? A gente pode ver que ele está também, ó, a variação estava pequena aqui, agora parece que está até aumentando, né? Se bem que esse último aqui reduziu. E como que fica para fazer previsão para próximos períodos ali? Então, você tem agora a fórmula, né? Você tem a fórmula. Esse foi mostrando o ajuste que deu no modelo. Mas o modelo parou em 2009 aqui. Mas e se eu quiser fazer para 2010? Né? Então, eu ponho aqui 2010. Vou colocar. Então, eu quero fazer previsão aqui para 2010. Deixa eu fixar esse negócio aqui. Não, então eu quero ter receitas, eu tenho até 2009. Quero fazer previsão para 2010. O que precisa para fazer a previsão? Bom, no modelo que a gente fez aqui, ó, precisa dessas 4 variáveis, né? Porque aí eu faço a previsão. Então, vem aqui, ó, é só estender o período aqui. Eu vou ter o trimestre vai até o 24, eu vou ter até o 28, mais 4 trimestres. Tá, mas esse é o primeiro trimestre, então eu tenho que repetir esse padrão aqui. Então tá, ó, 2010, 1 vai ser o trimestre 25, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 e trimestre 4, tudo é 0. Aí eu estendo a previsão aqui. Então com isso, ó, eu consigo calcular. Eu tenho os betas, eu aplico a fórmula, né? Então eu calculo. Como que fica a projeção aqui? Tem que inserir também. Então eu vou selecionar os dados. Para ficar eu vou adicionar ali o eixo X,
Então é só essa que eu tenho aqui, ó, 25, 26, 27. Mas eu vou pegar desde 24 para ele emendar na série ali. E aqui o Y, eu pego os valores para dar a sequência, né? Ok? Aí formato ali, eu vejo que essa previsão está aqui para frente, ó. Então é isso, eu tenho os pontos até o trimestre 24, e se ele for seguir o padrão ali anterior, né, a expectativa de crescimento trimestral se mantiver, tudo mais, né, então para o próximo ano eu tenho esse comportamento previsto, tá? Lembrando, a taxa de crescimento trimestral tem que se manter em 2,36 ao trimestre. A multiplicação de sazonalidade significa esse beta 2, né, é o multiplicador do trimestre 1 em relação ao trimestre 4. Então, em relação ao trimestre 4, ele é 0,86 vezes o trimestre 4. Já aplicada essa taxa de correção aqui trimestral. E o trimestre 2 é 0,91 vezes o trimestre 2, as vendas vezes o trimestre 4. Então esse 0,91 é o que você espera que o segundo trimestre tenha em relação ao trimestre 4, é uma queda ali, né, de 9%, 0,91 vezes o trimestre 4, mas já aplicada essa correção. Então sempre você tem isso, você tem uma correção, uma taxa composta, né? E o trimestre 1 você tem uma queda em relação ao trimestre 4, vai para 0,86, vai para 0,91 vezes o trimestre. No trimestre 2 é 0,91 do trimestre 4, o trimestre 3 é 0,87 com referência ao trimestre 4. Então é isso, você tem o trimestre 4 lá em cima, o outro trimestre você tem queda em relação a ele, tá? Então fica aí o modelo com dados de sazonalidade feito no Excel, né? Então a gente precisou calcular essas variáveis, fixar, né, variáveis dummy aqui, e o X, o período aqui, ele também tem que ser discretizado, 1, 2, 3, assim, porque são os períodos da série temporal. E o Y, para eu obter essa regressão, eu precisei fazer o log do Y aqui, né, porque eu fiz aquela transformação linear. Mais uma vez que eu tenho os betas, que estão aqui, os Bs, né, B0, B1, B2, eu posso recuperar os betas, fazendo o quê? 10 vezes o B0, 10 elevado ao B0, 10 elevado ao B1, e assim por diante, né, porque eu transformei a equação. Aí com esses valores aqui, sim, que são estimativas de betas. E aí eu volto no modelo e faço a previsão aqui. Sempre vai usar, né, o elevado, né, o beta elevado a x, beta elevado ao T1, beta elevado ao T2, beta elevado ao T3. Então, e depois você multiplica o beta zero. E isso recupera o modelo. Ok? Então, voltando lá nos slides, a gente fez esse modelo aqui, a forma exponencial desse modelo. Para obter esse modelo, linearizamos, transformamos linear, obtivemos os betas, e aí tem a interpretação. Se você pegar o beta 1, tirar 1 vezes 100, é a taxa de crescimento estimada. E os betas, beta 2, beta 3 e beta 4, estimados, eles são multiplicadores mesmo, para os sazonais lá, né? Aqui tem um outro exemplo, que foi, supõe uma equação de previsão, né? Mas a gente fez lá uma equação, né? Então, deu certinho ali o exemplo que a gente fez. Algumas armadilhas na análise de séries temporais. Assumir que o que governa o comportamento até do passado vai se repetir, né? Isso realmente é uma armadilha. Você tem que... não pode. A gente fez uma regressão, a gente tem um limite de conseguir explicar o passado. A gente não consegue explicar o futuro. Vai governar o futuro que a gente viu no passado? Não dá. Então, você tem que usar uma extrapolação, né,
Mas você tem que ter uma experiência mesmo, até que ponto você vai confiar cegamente nisso. Não dá, não pode confiar cegamente, né? Você tem que ter outros fatores que podem mudar essa regressão que você fez. Então para que faz? Por exemplo, acabamos de fazer um modelo que estava mostrando um crescimento exponencial ali. Você tem que ver mesmo até que ponto isso é válido, o que a gente está fazendo vai se manter, enfim. A limitação do modelo, né? A regressão explica muito bem o passado. Então você fala, puxa, olha, neste período a gente teve esse crescimento exponencial tal, e com isso você pode tomar decisões. A ideia é que são métodos interessantes de abordar, né? Você consegue tirar tendências da série, tomar decisões, né? Eliminar pontos que têm variações aleatórias, até mesmo para fazer a tendência. Às vezes muitas vezes a pessoa, antes de fazer a tendência, faz uma suavização e aí aplica um método de tendência de mínimos quadrados, tal, porque aí você tem menos erros, né? Os resíduos ficam mais bem comportados. Falamos de modelos autorregressivos muito rapidamente, mas também são métodos interessantes para você fazer a análise, né? Vimos séries temporais, dados mensais e trimestrais usando variável dummy, mas a gente pode aplicar também essas variáveis para períodos, para ciclos grandes também, né? Mas é muito comum você já ajustar as variáveis dummies em componentes sazonais, não é? E falei um pouquinho sobre essa questão de armadilhas de séries temporais, porque a armadilha é essa, você simplesmente acreditar que vai tudo ficar do jeito que foi no passado, né? E isso tem que, de certa forma, tentar ser sempre questionado, né? Porque você vê, um período, um ano está tudo ok, no outro acontece problemas e não vai repetir aquela mesma série. Aqueles betas, todos os ajustes vão ter que ser revistos. Mas tá bom, pessoal, até mais.